Eclesiastes capítulo 9. Seguimos pelo mesmo caminho do capítulo anterior. Viver nesse mundo é estar sujeito às coisas que todos os outros estão. Não há uma classe especial de pessoas que esteja imune aos sofrimentos de todos os tipos. É claro que há distinções que o próprio homem faz, e isso nos dá o desafio ainda maior de amar, com o amor cristão, aqueles que nos fazem mal e que, segundo o nosso julgamento, não merecem ser perdoados ou salvos. Mas qual de nós merecia? Em Mateus 5, de 43 a 46, Jesus diz: Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie seu irmão. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Sim, o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos. Nossa consciência de que a morte é o fim de todos aqui deve acender em nós uma busca em Deus de qual é o motivo da vida. E Ele nos mostra. Se nosso olhar para a vida for somente pelo que acontece aqui, nos perguntaríamos: de que vale viver uma vida correta, temer a Deus? Se vale? E como vale! Verdade, essa vida realmente não é justa e o mundo em que vivemos não é justo e há muita maldade por todos os lados, inclusive no nosso próprio coração. Mas em Deus há justiça. Não somos salvos pelas boas obras que fazemos, nem pela sabedoria que obtemos, nem pela nossa valentia, prudência, inteligência ou riqueza. Não há nada em nós capaz de nos salvar. Somos salvos pela graça de Deus que nos alcança e nos apresenta Cristo Jesus, o único caminho para o Pai. Graça por meio da qual o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva ao caminho do arrependimento. Graça que precisamos valorizar, abraçar, nos render, nos curvar. Graça que abre os nossos olhos para enxergar e conhecer a verdade que liberta. A vida aqui é uma imensa oportunidade. Enquanto estamos vivos, há esperança para nós. Tem jeito, tem como transformar, tem como restaurar, tem como salvar. Basta crermos que Jesus é o Filho de Deus que se entregou por nós, que morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, para vivermos depois daqui, acima do sol, a eternidade, glorificados, 100% livres, sem medo, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento algum. Por quê? Porque escolhemos crer, mesmo sentindo dor, mesmo passando pelo sofrimento, pela injustiça, pela enfermidade, pelo que for, mesmo quando não parece ter sentido continuar crendo. Porque fizemos de Cristo a esperança que nos sustenta e ampara enquanto estamos aqui. Porque mesmo vivendo nesse mundo louco, abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo trouxesse sua alegria e paz, que não depende das circunstâncias, para estarem aqui dentro de nós. Até quando passamos pelo vale da sombra e da morte. Porque que presença incrível é a do nosso bom pastor, aleluia! Buscar aqui razões para permanecermos íntegros e fiéis é mesmo correr atrás do vento. Mas encontramos uma razão que a tudo sobrepuja para continuarmos firmes, nos limpando mais e mais, dia após dia. E essa razão é Jesus. Ele arranca do reino das trevas quem se entrega a Ele e faz resplandecer a nossa lâmpada, derramando luz nas trevas que há dentro do nosso coração, como diz o Salmo 18, 28. Engana-se e se frustra quem faz do seu braço carnal a sua força, porque é se apoiar na força de Deus que me faz vencer esse mundo, como está em Jeremias 17. Se ilude e corre atrás do vento, quem busca se preencher com as conquistas dessa vida, se afunda e se enche de escuridão, quem busca em si mesmo a salvação. Mas quem se abre para Jesus Cristo e se sujeita ao seu governo eterno, aqui,
agora recebe a salvação eterna, as ricas consolações do Espírito Santo da promessa e pode declarar como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. E como Abacuque, em Abacuque 3, de 17 a 19, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Aleluia! Há tantas verdades de Deus que poderíamos citar aqui. Termino com a maravilhosa promessa de Deus para aqueles que aqui, debaixo do sol, se mantiverem fiéis a Ele, se lembrando do seu nome, se alegrando naquilo que aqui Ele nos dá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. É o que está em Malaquias 4, 1 e 2. Espera no Senhor e confia. Alegre-se nas pequenas coisas. Alegre-se e entregue-se a Jesus completamente, todo dia. E quando o fim aqui chegar, será só o começo de uma eternidade cheia da mais plena vida que só em Deus se pode achar.